Existe uma tecnologia silenciosa sendo testada agora que vai fazer você competir diretamente com o maior youtuber do mundo, mesmo que ele não fale uma palavra de português. Você se lembra quando o YouTube parecia mais raiz? Quando o cara que crescia era realmente um maluco que tinha ideia, presença, criatividade, time, e não simplesmente quem tinha o melhor prompt. Porque eu tô começando a achar que a plataforma tá lentamente tentando voltar pra essa época. E a coisa mais icônica é que talvez a própria inteligência artificial esteja causando isso. E durante muito tempo, principalmente no YouTube brasileiro, existia uma prática que sempre aconteceu nos bastidores: pegar tendências lá de fora e adaptar pro Brasil. Antes que venham pagar de moralistas, isso não é exatamente novo, nem necessariamente errado. Eu mesmo já tive canal Dark e eu fazia esse tipo de coisa. E até hoje, né, eu uso alguns canais gringos pra pesquisar tema, entender o formato, analisar thumbnail, retenção, narrativa, ritmo de edição. E isso não acontece só com um canal pequeno, muito canal gigantesco faz isso. E alguns canais têm até cursos ensinando a fazer isso. Principalmente o nicho de curiosidade, mistério, iceberg, fatos, críticas, storytelling, cortes, até mesmo canais de opinião. Pra ver um tema viralizando lá fora, adapta, tropicaliza, muda o contexto, muda a linguagem, posta no Brasil. Às vezes nem é uma cópia direta, é literalmente usar o mercado americano como laboratório de tendências. Porque a internet americana, ela é gigantesca, ela testa formatos numa velocidade absurda. Então muitos criadores brasileiros usam isso como radar do futuro. Basicamente isso explodiu lá, então talvez daqui a 2 meses exploda aqui no Brasil também. E sinceramente eu acho isso válido, até certo ponto. Você acha que o boom dos podcasts começou como? Formato de estourar balão, aquele Daniel contra 10 Daniels. Tu acha que começou como? O problema é que agora o jogo mudou completamente, porque o YouTube começou a testar uma tecnologia que pode destruir esse modelo inteiro: a tradução automática de vídeos. E eu não tô falando só de legenda, isso já existe já tem tempo. Tô falando de IA, traduzindo a voz do criador, mantendo o tom, mantendo a emoção, mantendo pausa, mantendo principalmente a personalidade do vídeo. Você entra num vídeo gringo e simplesmente escuta ele em português, sem precisar de adaptação brasileira, sem saber inglês, sem precisar de um intermediário. Cara, isso muda muita coisa, porque pensa comigo, durante anos existia uma barreira natural chamada idioma, e essa barreira criava mercados separados: YouTube americano, YouTube brasileiro, YouTube espanhol, YouTube francês. Só que a inteligência artificial tá começando a destruir essa parede. Quando essa parede cair de verdade, muita gente vai perceber que o conteúdo que ela fazia dependia completamente dessa limitação existir. Porque imagina o seguinte: você quer assistir um vídeo sobre um mistério específico. Antes você dependia de alguém para trazer aquilo pro português, agora o próprio criador original pode chegar a você diretamente, com a voz dele traduzida. E aí entra uma pergunta meio brutal, né? Se o público pode consumir da fonte, por que ele assistiria uma cópia? Eu sei que a palavra cópia, ela incomoda, né? Mas vamos ser sinceros aqui. Tem canal que adapta e tem canal que vive literalmente de replicar o conteúdo, sei lá, mudando algumas coisas específicas, bem pequenas. Só que até isso o YouTube começou a perceber. E aí entra uma coisa muito importante, que muita gente ignorou recentemente. A plataforma começou a derrubar uma quantidade absurda de vídeos e canais feitos quase totalmente por inteligência artificial. Canal automatizado, roteiro por IA, voz por IA, thumbnail por IA, shorts infinitos, fábrica de conteúdo, e a promessa era quase essa, né? Você não precisa pensar mais. Só que aí o YouTube começou a fazer uma limpa. O mais interessante era o motivo, né? Em vários casos, a justificativa era basicamente conteúdo repetitivo, baixo esforço, sem originalidade, conteúdo massivo, automatizado. Ou seja, o problema nunca foi a inteligência artificial. O problema é quando você vira apenas um operador de um spam automático. Eu mesmo uso inteligência artificial nas minhas thumbnails, uso inteligência artificial para corrigir roteiro, para acrescentar alguma coisa, para pesquisar. Eu ainda vou fazer um vídeo, já tô dando spoiler, sobre o meu processo de criação: roteiro, thumbnail, título. Muita gente entrou nesse mercado achando que o futuro era só apertar um botão. Eu mesmo comprei um curso de R$ 1.000, né, tem uns 2 anos, de um cara que me ensinava isso. Eu me arrependo muito, mas enfim, são experiências, né. Só que talvez o futuro seja o contrário: a IA vai virar realmente uma ferramenta e não o cérebro principal. Porque olha o que tá acontecendo: quanto mais IA genérica aparece, mais raro fica o conteúdo humano. E raridade gera valor. Você consegue perceber isso em vídeo. Tem vídeo que você bate o olho e imediatamente pensa: isso foi feito no automático, mesmo sem saber explicar exatamente o porquê. A estrutura parece artificial, as frases são genéricas, os exemplos parecem reciclados, a narrativa não tem experiência pessoal, não tem opinião, não tem identidade. Isso a IA não consegue transmitir através de prompts. Pra gente que é criador de conteúdo, muitas coisas ficam massivamente cansativas. Eu não sei se essa expressão existe, mas eu tô falando no sentido de eu que edito vídeo, né, pro meu canal e pra alguns clientes. Quando você edita por muito tempo o vídeo, você já fica enjoado de certas trilhas sonoras, de certos ganchos virais. Você sabe que aquilo foi replicado. Não necessariamente é ruim, mas você percebe. E a mesma coisa com IA.
voz de IA a gente já percebe, imagens geradas com IA. Algumas ficam muito óbvias, mas tem algumas que quem cria conteúdo, quem trabalha com isso, percebe ao longo do tempo. É um conteúdo tecnicamente correto, mas morto. E isso começa a cansar. Porque o cérebro humano percebe um padrão muito rápido, foi o que eu falei. Inclusive eu, acho que estamos entrando numa era onde a autenticidade vai virar diferencial competitivo de mercado. E não a autenticidade de influenciador fingindo espontaneidade, mas a autenticidade real mesmo. Visão própria, experiência própria, humor próprio, forma de falar própria, porque isso ainda é difícil de automatizar. E com toda essa limpa do YouTube, eu acredito que nem no futuro seria automatizado. Talvez continue por muito tempo. Eu uso AI praticamente toda semana, foi o que eu falei, para corrigir texto, para organizar ideia, para expandir o tópico, para resumir uma pesquisa, para gerar algumas thumbnails, para testar título, para brainstorms. O próprio YouTube disponibilizou uma IA que vai te ajudar a ler melhor o seu canal. Então, assim, o YouTube não tá proibindo, ele tá querendo que você pense e use como literalmente uma ferramenta. Você não vai botar um controle para poder escolher o canal que você vai assistir automático. Não. Isso aqui é uma ferramenta. A inteligência artificial, como ferramenta, ela acelera tudo, não substitui. E eu acho que muita gente confundiu isso, aceleração com substituição. Isso é perigoso, porque quando todo mundo usa as mesmas ferramentas da mesma forma, todo mundo começa a produzir as mesmas coisas. E aí acontece o que sempre acontece na internet, o mercado satura. Pensa no tanto de canal que apareceu exatamente com a mesma voz, com o mesmo estilo de thumbnail, com o mesmo roteiro motivacional, mesma edição hiper estimulante, aquela coisa. Cara, teve uma época que tava insuportável você ver algum tipo de conteúdo curto. Às vezes você tá no trem, você tá indo pro trabalho, você quer ver alguma coisinha rápida ali. Era o vídeo do cara falando e embaixo uma gameplayzinha, vídeo satisfatório. Cara, a internet tava lotada disso. Chega uma hora que o público sente, pô, mesmo sem entender tecnicamente. Ele só sente que parece vazio. E aí entra uma ironia gigantesca. A IA talvez esteja forçando os criadores a voltarem a ser criativos. Porque antes você conseguia crescer apenas copiando a estrutura. Por exemplo, o estoure o balão. Eu acho que é uma cópia, entre aspas, do formato, mas não necessariamente segue um roteiro, porque aqui tem influenciadores diferentes, de culturas diferentes, então acaba sendo criativo. Você copia o formato, mas coloca a sua forma de criar em cima. Agora talvez isso fique cada vez mais viável, principalmente com a própria plataforma que começa a conectar o público diretamente com o criador original. Isso não afeta só canal Dark, afeta muita coisa, inclusive os canais semi-originais, né? Porque durante anos teve uma vantagem, o brasileiro médio não consumia conteúdo em inglês. Agora imagine daqui a alguns anos, 2, 3 anos, edição perfeita, tempo real, dublagem natural, lip sync automático. O público brasileiro vai começar a assistir diretamente criadores americanos, japoneses, coreanos, espanhóis. Eu não falo inglês, né? O meu inglês é bem básico, assim. Eu costumo falar que se me largarem nos Estados Unidos, eu consigo desenrolar e voltar pra casa, de algum jeito. Mas eu não tenho inglês fluido. Eu tenho muita vontade de consumir canais de lá de fora, que às vezes eu tenho que traduzir o roteiro pra poder entender o contexto, principalmente sobre alguns temas, né? Seitas, alguns crimes, né? E eu fico totalmente dependente de uma legenda ou de traduzir o roteiro. E agora não, cara. E já tem um tempo já que eu fiz isso, acho que foi ano passado. Eu fui assistir um vídeo sobre um lugar muito frio lá na Rússia, que eu esqueci o nome, cara. Um lugar muito, muito frio, que eu acho que é o lugar mais frio do mundo. E era um cara gringo fazendo vídeo. Tava perfeito, cara. Tava perfeito lá a tradução. O nível de competição sobe violentamente, porque agora você compete não só com o brasileiro da sua cidade, você compete com o mundo todo. E isso parece assustador, mas tem uma oportunidade absurda aí, que ao contrário também acontece. Seu vídeo pode chegar em outros países, seu conteúdo pode ser traduzido, seu público pode expandir. Tudo isso exige uma coisa: você precisa ter algo próprio. Porque se sua vantagem era só apenas traduzir coisas lá de fora, a IA pode destruir essa vantagem. Agora, se sua vantagem é uma personalidade, análise, visão, humor, edição, presença, construção narrativa, isso muda tudo, cara. Porque isso é muito mais difícil de replicar. Sinceramente, eu acho que o YouTube percebeu que estava começando a virar uma fábrica de conteúdo genérico. Plataforma nenhuma sobrevive só com conteúdo genérico. Essa limpa que eles estão fazendo, cara, foi muito importante. Porque retenção emocional importa, ficção importa, identidade importa. O algoritmo pode até recomendar, mas quem faz a pessoa voltar é a sensação que o criador gera. Isso ainda é profundamente humano. Inclusive, eu acho engraçado que a internet sempre cai no mesmo ciclo. Surge uma tecnologia nova, todo mundo acha que aquela tecnologia vai substituir completamente os humanos, o mercado se enche de lixo automatizado, o público cansa e depois o diferencial volta a ser quem realmente sabe fazer a parada. Foi assim com o dropship, foi assim com o clickbait extremo, e realmente teve uma época que o YouTube tava valorizando o clickbait. Foi assim com NFT, foi assim com conteúdo ultra automatizado do TikTok. E agora provavelmente vai acontecer com inteligência artificial no YouTube também. Eu lembro, o NFT foi um absurdo, cara. Muito caro o NFT. Foi uma coisa inexplicável. Tipo,
qual é a lógica de você ter NFT? Ah, mas alguém tira print, mas aquele é original, é meu. E daí? Acho que as pessoas estão ligando pra isso. Sim, a ferramenta continua existindo, mas o hype irracional morre. Sobra realmente quem sabe usar, porque esse é o ponto. A IA, ela é absurda, de verdade. Quem ignorar a IA provavelmente vai ficar pra trás, mas depender 100% dela também é ruim. Os dois extremos, na verdade, são ruins. Porque no final do dia, a IA ela aumenta a sua capacidade. Ela não cria repertório humano. Ela não viveu sua vida, ela não tem suas referências, ela não tem suas experiências, ela não entende o contexto emocional igual o ser humano entende. Ela reorganiza padrões. Isso é muito poderoso, mas a criatividade real ainda nasce muito da bagunça humana, de tudo que a gente vive, de todas as nossas experiências, de observação, de vivência, de opinião, de contradição, de percepção cultural. Talvez seja exatamente isso que separa os criadores relevantes dos operadores de automação nos próximos anos. Não quem usa IA, mas sim de quem continua pensando. Que hoje já tem muito canal que você percebe claramente que não existe ninguém ali, só existe uma produção em massa. Talvez o YouTube esteja começando a punir exatamente isso. Quanto ao mesmo tempo, quebra barreiras de idioma que transformam numa competição global. Ou você vira um criador de verdade, ou você vira facilmente substituível. Sinceramente, talvez o YouTube 2016 esteja voltando. Se eu fosse você, já criava o canal hoje, já usava a IA para automatizar as coisas, para automatizar e corrigir textos, para poder até gerar uma thumbnail, pra gerar temas de vídeo. Temas de vídeo que eu digo são títulos. Você olha o título, você fala, vou falar sobre isso. Um canal que deu certo, me vê variações daquele mesmo tema e assim aumenta a tua produtividade, né? E agora com a IA. Enfim, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou deixar 2 vídeos aqui passando para você clicar. Eu gostaria muito que, se você chegou até aqui, deixasse seu like, deixasse um comentário falando o que você acha desse tipo de conteúdo, se você gostou, se você não gostou. Recomendar pra alguém que gostaria, pra algum cara que cria conteúdo, algum amigo seu, que eu acho muito importante que isso chegue até as pessoas, principalmente os criadores. E fique com os 2 vídeos, até uma próxima oportunidade. Like, se inscreve, comenta, tchau.